Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com o povo de Deus em todo o universo. Para aqueles que falam hebraico, Shalom Adonai Shalom. Para os que falam inglês, Good blessing for you, praise the Lord. Para os que falam português, a paz do Senhor seja com todos. Deus em Cristo vos abençoe, rica e abundantemente. Este é o seu culto doméstico desta terça-feira, dia 9 do mês de dezembro. Que a paz, a graça, o amor de Deus chegue na casa do meu irmão, pastor, líder do povo de Deus, membro do corpo de Cristo, participante do reino de Deus, que seja muito feliz e abençoado. Os parentes do papai, da mamãe, os meus parentes que estão espalhados pelos interiores, pelas grandes cidades. Hoje eu me dirijo aos meus parentes que estão lá em Itãs, no interior do Maranhão, município de Matinhas, e onde estão as raízes, onde eu nasci, os que estão em São Luís. A minha família está na Europa, está no Rio de Janeiro, está em todo lugar. E o povo de Deus, que é a minha grande família também, para a glória do nome do Senhor. A minha Bíblia está aberta e nós vamos ler um texto, um versículo da palavra de Deus no Salmo de número 19. Atenção, pai de família, aqueles que lideram a sua família e aqueles que lideram o povo de Deus. Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esta é uma afirmativa que Deus se revela através da natureza, por sua sabedoria, por sua glória, por sua santidade, pela majestade de Deus e pela perfeição deste Deus maravilhoso. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós chegamos na carta do apóstolo Paulo, livro aos Romanos, Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, quando ele diz assim, preste bem atenção, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não tem desculpa para ninguém. Então aqui a palavra de Deus está falando sobre a criação e o Criador. O Criador é o que criou a criação. E lá no Bereshita, o livro de Gênesis, nos diz assim, Bereshita, Elohim, Bará. No princípio criou Deus. Ele criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Depois que ele criou tudo que faz parte da natureza terrena e celestial, ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Fazendo um ser tricotômico, preparou um bonecão da terra, do barro da terra, da argila. Depois de pronto, ele soprou nas narinas do homem alma e espírito, e aquele bonecão viveu, e aquele bonecão foi o pai federal da raça humana, Adão. E através dele, Eva, todo o ser humano passou a existir, porque Deus diz, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E em Cristo Jesus, hoje nós somos a igreja poderosa, a igreja viva, o reino de Deus aqui na terra. Muito bem, então a Bíblia nos diz que as Escrituras declaram que Deus é o Criador de todas as coisas. No princípio, Deus criou, Ele criou do nada. Algumas coisas ele disse haja, outras coisas ele disse façam-se, e assim foi, mas ao ser humano ele diz façamos,
Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Elohim, o Deus que aparece com o nome com sentido de pluralidade. Façamos, Pai, Filho e Espírito Santo. João escreve no capítulo 1 dizendo, sem ele nada do que for feito se fez, se referindo à pessoa de Yeshua, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o amado do Senhor. Então, louvado seja Deus que as Escrituras declaram esse valor, essa origem, esse dono da terra, o Criador de tudo para o tempo do ser humano. Em segundo lugar, Deus viu que tudo que ele criou eram coisas boas, está no versículo 31 de Gênesis. Tudo que ele fez, ele disse, é bom, é bom, é bom. Só teve uma coisa que ele disse que não era bom, que era que o homem ficasse só. Muito bem, então a palavra de Deus diz que no Salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Desde que nós lemos do Salmo 19, esse primeiro. Mas o Salmo 8 também é aquele salmo que foi lido lá na lua pelo pastor Neil Armstrong. E ele disse, os céus proclamam a glória de Deus. Ó Senhor, quão admirável é contemplar a tua natureza. Muita coisa que está por aí você não consegue ver. Você não consegue ver o nascer do sol. Você não consegue ver o nascedouro do vento. Você não consegue ver o nascedor das nuvens. Como as chuvas se formam. A ciência perscruta e luta, mas tudo isso faz parte das maravilhas de Deus e Ele fez para a sua glória, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Muito bem, o eterno poder de Deus é revelado pela criação. Diz Romanos 1:20, nós lemos, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e veem pelas coisas que estão escritas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ninguém pode dizer, eu não acredito em Deus. Eu não acredito. Eu não vejo, eu não pego. Meu irmão, o corpo da terra, ele só se comunica com as coisas da terra. Essa parte criada, feita por Deus, corpo, casa de barro, feita que volta ao pó, ele se comunica com o mundo. O que se comunica com o reino de Deus, com a glória de Deus, é alma e espírito. Existe uma briga, uma guerra entre espírito e corpo. Se o espírito perder a guerra, o homem se torna carnal, vil, mundano, terreno. Mas se a alma vencer, ele se torna um ser espiritual, para gozar e desfrutar da eternidade com Cristo Jesus. Muito bem, então a natureza divina do Criador também se revela através da criação. Isso diz o apóstolo São Paulo. A criação é claramente revelada pelo Criador. Aqui nós vemos essa verdade bíblica. A criação é claramente revelada pelo Criador. E a criação se tornou escrava por causa do pecado. O pecado, a partir do versículo 21, ele vai questionar esse assunto, dizendo para nós o seguinte, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O homem se afastou de Deus, se desviou de Deus. A partir do momento que o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus está trabalhando para que há um povo, há um reino, há uma constituição divina, uma família divina que vai voltar ao paraíso de Deus, voltar ao jardim de Deus, ao descanso eterno, à presença do nosso Pai. Como Jesus Cristo disse, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. A criação existe para quê? Existe para Cristo, existe para o seu povo, para a gente de bem. Por enquanto, tem muita gente desfrutando dessas bênçãos, achando que a vida acaba quando se morre. E aqui na terra vai ficar somente as lembranças do passado. Quem parte desta vida com Cristo vai para a glória. Quem parte desta vida sem Cristo vai ao repouso por um tempo até o dia da ressurreição, para ser julgado no juízo final e ser lançado no lago de fogo e no inferno.
Ai daqueles que partem sem Deus. Nós estamos em Cristo, você está em Cristo. Venha para o lado dos santos que vão morar no céu. Deus os abençoe. A minha oração, e Senhor te abençoe, te guarde, dê saúde, paz, alegria, renove as tuas forças. Seja feliz, meu irmão, no nome de Jesus. A paz do Senhor seja contigo.